Lembra que a gente falou algumas semanas atrás sobre o Santos Dumont, né? Pioneiro brasileiro da aviação. Mas sabia que tem um outro pioneiro da aeronáutica anterior a Santos Dumont brasileiro? Pouca gente lembra dele. Estou falando de sacerdote, padre, né? Santista, nasceu em Santos, Bartolomeu Lourenço de Gusmão, um sacerdote jesuíta. Nesta semana, mais ou menos, de 3 a 8 de agosto, só que de 1709, ele demonstra as suas invenções, os seus balões à família real portuguesa, né? O rei Dom João V, considerado o padre voador. Ele demonstrou 5 experiências com seus balões essa semana aí, na primeira semana de agosto de 1709. A primeira, ele realizou no dia 3 de agosto, na Casa do Forte, que é uma das dependências do Palácio Real português. O protótipo pegou fogo antes mesmo de subir. Aí, na segunda experiência, foi no dia 5, em outra sala, né, a Casa Real. Esse protótipo aí tinha um fundo, uma tigela com álcool, pegava fogo, né, fazia o balãozinho subir, se elevou 4 metros, começou a pegar fogo, aí os serviçais que estavam ali, já com um pedaço de pau, derrubou o balão lá, pensando que ia pegar fogo nas cortinas ali da sala. Terceira experiência, no dia seguinte, no dia 6, né, na Casa do Forte, novamente, esse balão tinha uma vela, e fez um voo curto, mas na hora de pousar, se queimou. Aí ele tentou de novo no dia seguinte, a quarta experiência foi em outro lugar, é o Terreiro do Paço, hoje é a Praça do Comércio. Esse balãozinho se elevou a uma grande altura e pousou lentamente alguns minutos depois. E a quinta experiência foi justamente no dia 8 de agosto, na Sala das Audiências, que fica dentro do Palácio Real Português. O balão subiu até o teto do aposento, se demorou lá e desceu com suavidade. Um voo perfeito desse balão. Então foi literalmente o inventor do balão, né, a ar quente. Na época, infelizmente, não consideravam essa invenção útil porque não dava para dirigir, não era um dirigível, estava ao sabor do vento, achavam que era uma coisa perigosa, podia até pegar fogo, e as pesquisas pararam por aí. Aí ele foi se dedicar a outros tipos de pesquisas, mas fica aí o registro histórico, teve muitas testemunhas, foi anotado isso tudo nos diários reais, tudo como sendo realmente uma das primeiras vezes que alguém criou realmente um balão aí a ar quente. Mas a história dele continua, né? Até para falar um pouquinho antes, né, dessa invenção, ele estava no seminário ainda para se formar, né, em padre, e o seminário ficava numa área elevada lá em Santos e tinham que levar água lá de um brejo até lá em cima. O pessoal provavelmente ia transportando de balde, sei lá. Ele inventou uma máquina para levar água desde lá do brejo até o seminário, e que foi implementada lá no seminário, foi um sucesso, e alguns anos depois, em 1707, 2 anos antes, portanto, das experiências com balão, essa sua invenção dessa máquina para elevar água foi patenteada pelo próprio rei Dom João V de Portugal, e sendo inclusive a primeira patente de invenção outorgada a um brasileiro na história. Foi o primeiro brasileiro a ter uma patente registrada em seu nome, Bartolomeu de Gusmão. Ele começou a pesquisar depois disso justamente a invenção de alguma coisa que voasse, que seria os seus balões, né? Só que para o pessoal não ficar muito no pé dele e descobrir os planos dele, ele criou desenhos falsos, que um deles é esse que está à direita, né? Um desenho falso de uma gaiola, queria voar, ele disse que ia ser por magnetismo e tal. Aí o pessoal começou e fingiu que deixou vazar esse desenho, o pessoal começou a reproduzir pela Europa toda, deram o nome de passarola, e aí o pessoal até começou a tirar sarro dele, desse invento, que como é que isso ia voar, mas enquanto isso ele estava lá projetando os balõezinhos dele sossegado, ele desviou a atenção de todo mundo com um desenho falso, né? Só que depois disso ele teve que fugir de Portugal por causa da Inquisição, achavam que ele tinha uns pactos ali meio estranhos por causa das invenções dele, acabou fugindo para a Espanha e acabou falecendo em Toledo, que é uma cidade da Espanha, em 1724, aos 38 anos. Só ele fez tudo isso com menos de 38 anos, né? E foi sepultado na igreja de São Romão, que fica na cidade de Toledo.
E mais recentemente, agora em 2004, parte desses seus restos mortais foram transferidos para a cripta da Catedral Metropolitana de São Paulo, aqui a nossa Catedral da Sé. Então, dá para se visitar aí, lá tem bastante coisa interessante nessa cripta da Catedral da Sé, e agora tem também alguma parte dos restos mortais de Bartolomeu de Gusmão. Bartolomeu de Gusmão, que legal. E tem mais uma referência também importante aí. Em 1982, ele acaba se tornando um dos personagens principais do romance Memorial do Convento, aí à direita, escrito pelo premiado escritor português José de Saramago, onde o padre, Bartolomeu de Gusmão, é um dos personagens. Ele é retratado no livro como pioneiro da aviação, e no livro ele realmente acaba construindo a sua passarola e também é perseguido pela Inquisição e foge para a Espanha, como na vida real. Então, o livro de Saramago conta um pouquinho, mistura ficção com um pouco de realidade aí, ao retratar o Bartolomeu de Gusmão. Cara, você falou do padre do balão, logo me remeteu à história daquele padre Adelir Antônio de Carli, lá em 2008. Que sumiu, né? Ele tinha projetado viajar do Paraná até o Mato Grosso, né? E acabou que pegou uma ventania, desviou o rumo ali da história. E ele tinha um certo, ele tinha uma motivação para isso, né? Ele estava envolvido na época com luta dos direitos humanos e tudo, e ele queria dar um destaque para esse negócio. Com esse negócio dos balões, ele queria dar um destaque aí para esse processo aí que ele estava vivendo, aí que ele queria denunciar a violência de agentes de segurança pública, moradores de rua, na cidade de Paranaguá, ali, que era onde ficava a diocese dele. Me remeteu a essa história do padre. É um outro padre voador, né? Mas, né? Só que é uns 300 anos antes, né?